Em Lucas 16, a gente vê uma história muito interessante de um servo que defraudava o seu senhor. Ele desviava o dinheiro que o seu senhor tinha deixado para ele administrar. E aí um dia esse senhor descobre que esse servo estava defraudando ele. E aí esse senhor fala: olha, eu quero que você preste contas de tudo que você tem feito. E aí esse servo, que sabia que estava errado, fala: puxa, e agora? Eu vou ficar na rua, eu vou ficar sem nada, ele vai descobrir tudo que eu fiz e eu vou ficar na rua. E aí esse texto de Lucas diz que o servo fala: eu já sei o que eu vou fazer amigos para que no dia da angústia eu tenha a quem recorrer. Ele chega a pensar: se eu tiver que mendigar, eu tenho vergonha. Então era uma coisa crítica, ele ia para a rua mesmo. E aí então ele fala: olha, eu vou fazer o máximo de amigos possível, né, para que eles me ajudem no dia da angústia. Então o que ele faz? Esse senhor dele tinha vários devedores. E ele começa a falar assim: olha, você está devendo quanto? Ah, eu estou devendo 100. Olha, eu te faço por 80 e você paga a sua dívida. E aí o outro: ah, quanto você está devendo? Ah, eu estou devendo 80. Ah, me dá 50. E ele começou a facilitar a dívida de todas as pessoas que deviam para o senhor. No final, as pessoas ficaram gratas, e o senhor, que estava com dificuldade para receber aquele dinheiro, como esse servo facilitou isso, o senhor acabou recebendo aquele dinheiro. Acabou recebendo um montante maior do que teria recebido. E no final, o senhor vem e fala: olha, você agiu bem. Então, eu gosto desse texto porque o cara era corrupto. E aí, uma das coisas que mais intriga quando você lê esse texto na Bíblia é saber que esse cara era corrupto, e no final o Senhor fala: olha, você agiu bem. Então, a grande pergunta é: por quê? O que acontece nesse texto? Então, mesmo o cara sendo uma pessoa errada, mesmo o cara não tendo noção do que é agir honestamente, ele tendo sido errado, ele agiu de uma forma inteligente. Ele fez amigos para o tempo da angústia e ele elevou o valor do dinheiro do seu senhor. Então esse texto de Lucas, está lá em Lucas 16, ele fala que às vezes os filhos das trevas acabam agindo de uma forma, acabam agindo com mais sabedoria do que os filhos da luz. Que os filhos das trevas às vezes agem com tanta inteligência e os filhos da luz às vezes não demonstram tanta inteligência. Então, às vezes a gente tem que parar para se perguntar: o que a gente tem feito com o que a gente tem na mão? Né? Você pega um caso como Steve Jobs, eu vou deixar um texto aqui na página que eu escrevi, o texto é um pouco mais explicativo. Se você pega um caso como Steve Jobs, por exemplo, que revolucionou o mundo da telefonia, da computação, e se você olhar grosso modo, ele só vendeu mais telefone. São só celulares, são só computadores. Mas para ele, aquilo era, ele queria estar dentro de todas as casas. Ele fez um planejamento estratégico para estar dentro de todas as casas. Ele fez um planejamento estratégico para fazer um telefone ser mais que um telefone. Depois que ele lançou o primeiro iPhone em 2007, o telefone passou a ser algo mais pessoal, o telefone passou a ser algo que você usa para mais coisas, e ele revolucionou a indústria do telefone. E esse cara fez isso porque ele tinha uma meta, ele tinha um sonho, ele pegou o que ele tinha e ele trabalhou com aquilo e fez. E aí a Bíblia fala: por que os filhos das trevas, não estou dizendo que o Steve Jobs é um filho das trevas, mas por que os filhos das trevas às vezes agem com mais coerência e mais sabedoria do que os filhos da luz? E isso me fez eu começar a me perguntar: o que eu tenho feito com os meus talentos? O que eu tenho feito com as coisas que Deus me deu para administrar? Será que o dia que o Senhor voltar e falar: olha, eu quero que você preste conta das coisas que você fez, o que eu vou dizer? Que eu fiquei trabalhando para o sonho dos outros, que eu fiquei trabalhando para o talento dos outros crescer e os meus eu enterrei? Então corra atrás dos seus sonhos. Deus te deu talentos, Deus te deu capacidade de fazer muito mais do que você pode imaginar. Corra atrás dos seus sonhos. Você tem muita capacidade para que no dia que o Senhor voltar, você possa dizer: olha, você me deu isso daqui e eu transformei nisso daqui, uma coisa muito maior. Faça o seu melhor em tudo. E claro que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar o nosso pão de cada dia, mas não esqueça de, sempre que você tiver uma oportunidade, ver para onde a sua vida está indo, qual é a meta,
que você tem. Dizem que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, trace caminhos para ir, trace caminhos a seguir. E seja como esse servo que no momento de angústia se virou ali e acabou ganhando amigos e multiplicando o dinheiro do seu Senhor. Então, espero que essa palavra tenha abençoado sua vida. Inscreva-se aqui na nossa página do Facebook, aqui no YouTube, e o texto está logo embaixo aqui. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado.